Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Grande Sertão estreou nos cinemas depois de anos de espera, o novo filme do Guel Arraes, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa obra que eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre ele. Talvez eu precisasse de um pouco mais de tempo para elaborar, mas eu queria muito falar sobre ele porque eu sempre gosto de enaltecer o cinema nacional e a gente sabe o quanto que é importante assistir aos filmes logo na primeira semana que esses filmes chegam aos cinemas. Então é uma oportunidade também de vocês irem ao cinema, prestigiar o cinema nacional, e ainda mais quando se trata de um grande clássico da nossa literatura. É mais um desses livros, O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que dizem que são infilmáveis, embora eu acho que esse livro é extremamente cinematográfico. Ele já foi adaptado, inclusive, para uma série de televisão lá em 1980 e poucos. Já teve adaptação para o teatro. Teve um outro filme também que foi feito, que eu não assisti ao filme, eu só assisti a série de TV. Enfim, já tiveram várias adaptações dessa obra. Um livro muito grandioso, muito cheio de imagens, de sensações, de personagens incríveis. Eu li esse livro não faz muito tempo. Foi o ano passado que eu li, junto com meu companheiro Bira. Inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês poderem assistir ao vídeo que eu fiz com o Bira. Eu queria inclusive que ele participasse desse vídeo aqui, mas o Bira não é muito chegado em fazer participações, mas eu vou deixar registrada a opinião dele sobre esse filme aqui ao final do vídeo. Esse filme tem a direção do Guel Arraes. Ele também roteirizou junto com o Jorge Furtado, e o Guel Arraes dirigiu grandes filmes como Lisbela e o Prisioneiro, O Alto da Compadecida, que é um queridíssimo da população brasileira, que agora vai ter o Alto da Compadecida 2 ao final do ano. E aqui a gente tem uma transposição do livro para as telas, que o sertão ele acaba se tornando um complexo de favelas, uma comunidade, né? Um complexo urbano. É um filme que se passa numa época que não dá para saber exatamente qual é. É um cenário mais ou menos futurista, distópico, enfim, não dá para dizer em que ano que se passa, que é um lugar bastante sujo, bastante perigoso. Os jagunços se transformam nos bandidos dessa comunidade e a gente tem uma guerra ali que acontece com as milícias. E o filme também mantém o Riobaldo, que é o protagonista dessa história, como o narrador dessa história, né? Então a gente tem no filme o Riobaldo mais velho contando essa história que aconteceu. O roteiro manteve todo o lirismo do texto do Guimarães Rosa. Algumas coisas também foram adaptadas. Não é o livro literalmente no filme. Algumas coisas sim, grande parte sim, mas algumas coisas foram inventadas, né, escritas pela primeira vez, tentando manter uma métrica, uma rima e dando uma contemporaneizada nesse ambiente. Então ele quer trazer essa modernizada para esse filme, para esse contexto. O que eu acho que talvez, olha eu dando minha opinião já, antes de continuar falando as partes técnicas, não precisaria, na verdade, ir para esse lugar do complexo urbano para falar dessa guerra do sertão, sabe? Porque a gente teve uma série recentemente chamada Cangaço Novo, que foi dirigida pelo Ali Muritiba, que traz esse universo, né, dos cangaceiros, dos assaltantes, dos bandidos, que se passa nos tempos de hoje. E é um tema super atual, né, na real. O Guimarães Rosa, ele conta uma história que é super atual. Acho que ela nunca vai envelhecer, nunca vai passar do tempo. Ela sempre vai fazer sentido e conversar com a gente, né, porque vai falar desse lugar que é uma terra sem lei mesmo, né, onde as políticas públicas não chegam, outras pessoas acabam tomando conta desse lugar. No caso do Guimarães Rosa tem a figura do Zé Bebelo, que caracteriza essa figura pública, né, do Estado, do político, mas no filme essa figura ela já é transposta para a figura da milícia, né, enfim. Existe uma escolha de linguagem para se contar essa história, que é uma linguagem teatral, então tem uma estética que é tudo muito expansivo, elevado na máxima potência, com uma interpretação expressionista, com grandes gestos, com grandes movimentações, sabe? Movimentações que a gente muitas vezes vê quando a gente vai ao teatro. A câmera, ela é extremamente frenética o tempo todo, dá um pouco de zonzeira enquanto você está assistindo, porque a câmera percorre de forma muito, muito frenética. Tem grandes planos, que são esses planos que são bastante teatralizados, alguns planos que são mais no rosto dos atores,
pra gente ver essas nuances da interpretação. Em suma, é um filme bastante apocalíptico, grandioso. Eu acho que ele tem a pretensão de fazer algo com a obra do Guimarães Rosa que fosse mais popular, trazendo esse texto mais erudito. E eu não sei se funciona na real, né? Eu vi que algumas entrevistas com os atores, com o diretor, falando que eles tinham uma intenção de que fazendo essa obra grandiosa, essa grande epopeia, traria uma popularidade para essa obra que é tão tida como mais difícil, mais dura, mais densa, e que muita gente não teve contato ainda com a literatura, e isso faria com que as pessoas corressem para ler o livro. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu tenho a sensação de que é um filme que fica no meio do caminho. Ele não é extremamente popular no sentido de que vai atrair grandes multidões, massas para assistir esse filme, mas eu também não sei se ele fica naquele lugar dos filmes que são aquelas obras de arte, uma obra-prima, sabe? Eu não tenho certeza ainda, na verdade, se eu gosto desse filme ou não. Eu comecei o filme e demorei um pouquinho pra engatar na história, mas quando eu engatei, eu fui que fui. E eu saí do cinema com uma sensação muito positiva, no sentido de que eu falei assim, nossa, que filme bem feito, que filme bonito, mas eu não sei se eu faria a história do Grande Sertão Veredas nessa atmosfera distópica, nesses cenários. Eu não sei até que ponto que cabe transferir o sertão para esse complexo urbano, justamente porque o sertão, ele não é uma coisa lá do passado, ele ainda está muito presente na vida de muitos brasileiros, entendeu? Então não sei até que ponto que precisaria modernizar levando para esse cenário, para essa atmosfera. Não sei. Tem uma coisa muito forte no livro do Guimarães Rosa, que é a narração desses cenários todos, desse grande sertão, dessas veredas, de cada detalhe que aparece no livro. Justamente o cenário, que é um dos protagonistas da história, ele é transposto de uma forma completamente diferente, né? Então é muito louco isso. Se você viu esse vídeo até aqui, coloque aí embaixo nos comentários de Adorim. O que eu quero falar, que eu acho que é mais da minha alçada, que é o que eu entendo mais e que me interessa, é falar sobre a questão da atuação, principalmente. A escolha por ser uma interpretação teatral é um pouco complicada. Eu tenho uma sensação de que fica mais na forma do que no conteúdo. Como tudo é muito grandioso, como tem muita maquiagem, muita caracterização de figurino, a própria movimentação da câmera facilita as expressões, né? A gente vê as expressões dos atores, que é tudo muito grande, é tudo às vezes até meio gritado, sabe? Visualmente, muitas coisas funcionam muitíssimo bem. Não me desagrada nem um pouco, mas muitas vezes eu acho que fica na forma e não vai pro conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Tá tudo ali, a caracterização, a impostação da voz, os gestos, mas parece que é tudo de mentirinha, parece que eles não estão vivenciando aqueles personagens verdadeiramente, sabe? E isso não acontece com todos os atores, não são atores ruins, muito pelo contrário, são excelentes atores. Eu gosto muito do Caio Blá fazendo o Riobaldo. O Caio Blá, ele tá num registro de interpretação bastante diferente do restante do bando. Eu entendo que a interpretação dele seja mais naturalista numa parte da história, porque ele ainda não é do bando, ele tá lá como professor e tal, mas a partir do momento que ele se torna do bando, ele não muda o registro da interpretação dele. Tô falando do Riobaldo lá no passado, né? O Riobaldo narrador, ele é fantástico. Uma das coisas do filme que mais me emocionou a narração dele, porque ele fica narrando o filme inteiro sentado numa cadeira contando, e aí tem toda uma montagem que vai alternando as sequências das cenas com a narração dele, o que eu acho muito melhor do que se fosse uma voz em off, sabe? Se fosse só o narrador falando. Eu gosto muito de ver a imagem do Caio, porque ele tá envelhecido, ele tá caracterizado com uma barba enorme, e ele entende perfeitamente aquilo que ele tá dizendo, e ele sente tudo aquilo que ele tá dizendo, ele visualiza muito tudo que é dito, e é muito gostoso de escutar ele contando essa história. É um trabalho fenomenal. Se o trabalho de interpretação tivesse ido mais para esse lugar do Caio, teria sido
um filmaço. A interpretação muito expressionista dos atores dá uma distanciada. São escolhas, mas eu tenho uma sensação de que o lugar em que o Caio narra de Riobaldo mais velho é o lugar que me interessa mais nas nuances e que tem muito mais a ver, vai muito mais de encontro com toda a lírica do Guimarães Rosa. Miguel Arraes realmente escolheu fazer tudo muito grandioso, um filme épico. Em alguns momentos essa interpretação dos atores funciona, em outras não, e que fica muito mais na forma do que no conteúdo. Acho que é isso que talvez tenha ficado ali no meio do caminho, sabe? Esse é o Grande Sertão do Miguel Arraes, quer as pessoas gostem ou não. Eu vi que muitas pessoas não gostaram do filme, mas muita gente também gostou. As opiniões em relação a esse filme estão bastante divididas e eu tô bem no meio do caminho, que eu não sei exatamente o que pensar. Eu falei lá no começo do vídeo que eu ia falar a parte aqui, a opinião do Bira em relação ao Grande Sertão. Ai, quem é o Bira na fila do pão? O Bira é meu companheiro, trabalha com direção de arte pra cinema, então uma das coisas que ele mais presta atenção quando vai ao cinema é na direção de arte, e ele achou o filme bastante Mad Max, na fotografia, nas escolhas. Ele teve uma sensação de que parecia muito aquela série que teve na Globoplay. Não, na Globoplay não. Que teve na Netflix chamada 3%. Ele não gosta muito da arte do filme e ele não gosta da escolha de ser teatralizado. E vamos conversar nos comentários. É sempre muito bom trocar com vocês. Um beijo imenso e até a próxima. Tchau!